Eu já quero me adiantar e falar que se eu chorar nesse vídeo, perdão. Oi, Profetas, tudo bem com vocês? É Amy aqui, eu sou Moça Invisível e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre duas histórias muito importantes. Amo de paixão, são duas histórias favoritas. São o livro Tipo Uma História de Amor, do Abdi Nazemian, e o musical Rent, do Jonathan Larson. Tipo Uma História de Amor, eu favoritei em 20% do livro. Isso nunca aconteceu antes. Foi uma leitura recente. Rent já faz parte da minha vida há alguns anos aí. São duas histórias que se passam em 1989, durante a epidemia da AIDS. Eu achei que era muito importante vir aqui, não só pra fazer resenha dessas duas histórias e recomendar essas duas histórias, mas também pra trazer um pouco de conscientização sobre o que é a AIDS, explicar um pouco o contexto histórico da epidemia da AIDS nos anos 80 e o que é a AIDS hoje em dia. Eu espero que vocês gostem e, por favor, compartilhe ele, porque ele é muito importante. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, já se inscreve aqui no canal pra receber dicas incríveis de livros, histórias que eu amo. E se você gosta de escrita, eu sou escritora. Aqui também no canal tem muitos vídeos de escrita. Já aproveita e já se inscreve. Eu tô tentando chegar a 500 inscritos até o final de janeiro. Também, se vocês quiserem ser um pouquinho ambiciosos e me darem esse presente, eu tô tentando chegar a 1000 inscritos até abril. Então vamos ver se a gente consegue isso. Então, por favor, já compartilhe esse vídeo com todo mundo e se inscreve. E ativa o sininho, assim você não perde quando tiver vídeo novo aqui no canal. Na década dos anos 80, o paciente zero que foi diagnosticado com AIDS, que é o HIV, foi um comissário de bordo que aterrissou nos Estados Unidos, mas ele não era nem americano. E só foi em 1985 que conseguiram desenvolver o teste pra ver se as pessoas tinham HIV no sangue delas, se elas tinham contraído o vírus. Em 1986, deu o nome do vírus pra HIV, em inglês a sigla é Vírus da Imunodeficiência Humana. Em 1987 descobriram o AZT, o AZT, né? Um remédio que as pessoas tomam e que ajuda a prevenir a replicação do HIV no sistema da pessoa que tem já o vírus. As duas histórias, Tipo Uma História de Amor e Rent, se passam em 1989, que é quando, assim, a epidemia tava lá no pico. Mas eu quero lembrar vocês também que isso é muito importante de saber. HIV e AIDS são duas coisas diferentes, não é a mesma coisa. HIV é o vírus e AIDS é a doença. Você pode testar soropositivo, mas se você descobrir isso em um estado inicial e começar a se cuidar e tomar os remédios, você não necessariamente vai desenvolver a AIDS. Pode viver normalmente. Por isso que é muito, muito, muito importante hoje em dia, sempre, as pessoas fazerem o teste do HIV pelo menos umas 3 vezes por ano. É prevenção, cara. Pra quem não sabe certinho o que é a AIDS é uma doença autoimune que faz a pessoa ficar vulnerável. Ela não consegue combater muito doenças num geral, por causa que tá destruindo seu sistema imunológico. Então muita gente morria de AIDS, mas no obituário não ia AIDS, sabe? Ia tipo pneumonia, alguma coisa assim. O que, na verdade, atrapalhava muito, né, nos números de casos de AIDS. Quando se contrai HIV, ele precisa entrar na sua circulação sanguínea de algum jeito. Os jeitos mais fáceis disso é por relação sexual e transfusão de sangue ou compartilhamento de agulhas. E eu acho não, realmente, justamente por causa desses métodos de contraição do HIV, que teve tanto tabu em cima da doença. A AIDS foi chamada de a peste gay, a doença dos 5Hs, que em inglês era homossexuais, hemofílicos, hookers, que é prostitutas em inglês, haitianos, tinha um problema de raça ainda com AIDS, e usuários de heroína. E por conta dessa reputação, a doença virou um tabu, e até hoje as pessoas tendem a não se testar com medo do diagnóstico por causa que é um tabu. Cara, esse preconceito com a AIDS prejudicou tantas vidas e prejudicou tanta gente com diagnóstico. Pra vocês terem noção, em 2019, tem uma média de 135 mil brasileiros que não sabiam que eles tinham contraído o vírus da AIDS. Eles não sabiam do diagnóstico. Se o seu diagnóstico deu soro positivo, isso não é uma sentença de morte hoje em dia. Então, cara, por favor, façam seus testes, tomem cuidado, usem camisinha. Não é só medo de engravidar, é realmente prevenção. Saúde, saca? Se vocês suspeitam ou não, sabe? Vai fazer teste. Ainda muita gente morre, muita gente fica em estado gravíssimo por causa que não vai fazer teste, tenta ignorar que pode ter contraído ou não, por medo. A doença já era um tabu antes. E hoje em dia, por já ter remédios como o PEP ou PrEP, pessoas meio que terem essa consciência, elas resolveram, assim, num acordo silencioso, que elas não querem mais conversar sobre essa doença. E aí, por causa disso,
a negligência vem mais e mais forte. Se você tá em um relacionamento com alguém e a pessoa chegar pra você e falar que é soropositiva, por favor, não se assuste. Eu entendo o medo, mas hoje em dia os números falam, se essa pessoa sabe que é soropositiva, vai em médico, se trata, toma os remédios, tem o PEP, tem o PrEP, tá se cuidando, vocês estão usando camisinha, cara, é muito mais seguro você tá com essa pessoa do que tendo vários parceiros sexuais que você não sabe exatamente com quem estiveram. O ACT UP, pra quem não conhece, foi um grupo político que se formou em 1987 em Nova York. Eles tentavam combater a AIDS, eles faziam protestos porque as indústrias farmacêuticas, elas aumentavam o preço do EasyT constantemente para um absurdo. As pessoas não conseguiam comprar o EasyT para ficarem melhor. Eles tentavam incentivar o avanço médico, eles estão ativos até hoje tentando achar uma cura. Tá saindo a vacina agora. Teve um avanço incrível sobre o tratamento da AIDS em 2020, né? Uma coisa boa saindo de 2020. O ACT UP, eu vou deixar o link deles na descrição, porque eles fazem um trabalho muito incrível. E eles fazem parte, tem grande menção deles em ambos, tipo, Uma História de Amor e Ranch. Eu vou falar de, tipo, Uma História de Amor agora. Tipo, Uma História de Amor conta a história de 3 protagonistas, do Reza, da Judy e do Art. E primeiramente a gente conhece o Reza. O Reza é um garoto iraniano que ele tá se mudando de Toronto pra Nova York com a mãe dele, porque a mãe dele vai se casar novamente depois de alguns anos. E o Reza, ele sabe que ele é gay, mas ele tem muito medo de assumir, porque ele acha que se assumir não é só mais uma questão pra ele de minha família não vai me aceitar, apesar de ter essa questão, ele tem esse medo, mas ele também acha que sair do armário já é uma sentença de morte por causa da AIDS. Ele ouviu do pai dele quando ele era criança, e isso era uma coisa que falavam muito, que, tipo, Deus tinha mandado a AIDS pro mundo pra exterminar os gays. Gente, olha o nível. E ele é muito, muito paranoico com a doença, e ele tem muito medo mesmo de pegar AIDS. De um nível, gente, que, tipo, tem um momento no livro que ele pensa em fazer o teste, e aí ele fica pensando, mas se eu for fazer o teste, e aí a agulha tá contaminada, e aí a agulha me contamina. O teste pra fazer o HIV, ele fica com medo de ser contaminado ao fazer o teste pra ver se ele tem HIV. Pra vocês terem um nível. Ele parece eu com coronavírus, só que eu com coronavírus faz mais sentido. Eu estou com razão, porque o coronavírus é muito contagioso de superfícies e tal, e AIDS não é assim, né? O HIV não é assim. Você tem que ter um contato muito próximo de sangue com sangue. Eu posso, inclusive, alguém que tá com HIV e tá com machucado na mão, posso apertar a mão dela, porque eu tô com a minha camada de pele. O perigoso seria se eu tivesse com corte e aí eu fizesse isso. A gente também conhece a Judy depois. A Judy, ela é uma garota que ela é incrível, sério. Divertida, ela é apaixonada por moda, ela faz costuras, ela faz uns looks incríveis. Ela tem simplesmente o melhor tio do mundo, que é o Steven. Ele tem AIDS e ele tá num estado já bem avançado, assim. E a relação dele com a Judy e com a mãe da Judy, que é a irmã dele, é uma das melhores coisas do livro, sério. Ela é uma garota acima do peso também, não que isso defina ela, mas isso é muito legal no livro, porque tem representatividade gorda. E ela acaba conhecendo o Reza, eu não sei se você fala Reza. Ela acaba conhecendo o Reza no primeiro dia de aula dele, e ela fica apaixonada por ele, ela acha ele lindo. E talvez esse seja um ponto negativo, que eu não gostei muito do livro, apesar de eu ter dado 5 estrelas pra esse livro, sabe? É uma coisa tão pequena, mas eu não gostei muito desse negócio da menina se apaixonar pelo, sei lá, o gay que não se assumiu. Talvez porque eu me identifiquei. Talvez. Eu só não gostei muito porque parece que esse relacionamento foi meio que só pra ter uma pedra no meio do caminho no verdadeiro romance do livro. Eu não achei que foi tão convincente, assim, todos os conflitos que geraram por causa dessa relação do Reza com a Judy. Mas aí nós temos o amor da minha vida, que é o meu personagem favorito, e sinceramente, eu acho que ele virou um dos meus personagens favoritos de todos os livros contemporâneos. Por aí, que é o Art. Ele é um garoto que ele já é assumido. Ele é extrovertido, ele ama fazer várias artes com o cabelo dele, e ele é o melhor amigo da Judy. Mas eu acho que às vezes ele é aquele estereótipo forçado que a galera ama colocar em gays, né? Mas eu não achei tanto isso assim. Sério, ele teve uma voz tão única que eu me identifiquei com ele tanto em tantos níveis, sabe? Tipo, mesmo ele sendo um personagem homem e gay, eu me identifiquei muito com ele em vários dos pensamentos dele. Em vários níveis. Ele é um fotógrafo. Ele tem o tio da Judy como
um mentor e praticamente como um pai, já que a família dele não aceita ele tanto assim. Ele é ativista, ele tá sempre nas reuniões do ACT UP. Mesmo que ele não tenha doença, ele vê a doença como, tipo, afetando muita gente na vida dele, sabe? Eu acho muito lindo que o escritor, ele colocou na narrativa do Art um senso tão forte de comunidade, sabe? É muito lindo de se ver. E eu acho que não só em, tipo, uma história de amor, porque tem muito isso em Ranch também, esse apoio que a galera se dá um pros outros, sabe? Eu acho que isso é um dos motivos, talvez, que eu chorei no final do livro. E eu vou colocar agora, tipo, um aviso aqui de spoiler. E aí eu vou colocar um momento que vocês podem pular pra não ser mais spoiler. Se vocês não querem ouvir, se vocês não leram o livro, pula pra o momento que tá aqui na tela. Aí vai estar safe zone. Mas é porque eu tenho que comentar disso. Eu não chorei na morte do Steven, porque eu já tava esperando isso. Porém, o último capítulo, que é o momento que o Art ele começa a meio que contar, né, tudo que aconteceu ao longo dos anos depois que ele foi embora. E ele fala sobre que ele testou positivo. Quando ele falou que ele testou positivo, tipo, meu olho já começou, tipo, a encher de lágrimas. Mesmo que ele falou que ele ficou bem, saca? Porque os avanços estavam já bem melhor. E aí, ele mencionou a Pulse, que aconteceu em 2016. E, cara, a Pulse, eu lembro quando eu vi a notícia do que aconteceu lá no Orlando, eu nunca fiquei tão abalada, eu acho, com uma notícia, como foi quando eu vi a Pulse, sabe? E sei lá, quando ele mencionou isso, com todo já o amor que a gente desenvolveu pela comunidade, no livro inteiro, saca? Tipo, é muito forte, tipo, sei lá, é um breve momento, mas me acabou. Enfim, a gente tá safe zone agora de novo. Eu só precisava comentar aquilo, tirar do meu peito, sabe? Vocês já conseguiram imaginar mais ou menos o que vai ser o romance no livro, né? Tipo, uma história de amor tem referências incríveis da cultura pop dos anos 80. Gente, eu sou... Vou explicar uma coisa pra vocês. Eu sou de 2000? Sou. Porém, eu sinto que meu espírito nasceu nos anos 70, 80. Nós temos muitas referências, muitas referências à Madonna. A Madonna, perfeita, maravilhosa, dona do meu coração. Eu sou apaixonada na Madonna. Eu fui apaixonada nela desde que eu era criança, porque minha irmã é muito viciada na Madonna e minha mãe é muito viciada na Madonna. Inclusive, o título do livro, que é tipo uma história de amor, que em inglês é Like a Love Story, é com um trocadilho de músicas da Madonna. Like a Virgin, Like a Prayer, Like a Love Story. Então eu acho isso muito genial. Ai, a Madonna. A Madonna, gente. E agora eu vou falar de Ranch um pouquinho, porque é meu musical favorito. E, como eu falei, eu fiz muita relação de Ranch com, tipo, uma história de amor. Então, eu acho que vale a pena vocês também conhecerem um pouquinho desse musical incrível. Ranch é um musical de 1994 da Broadway e é o grande legado do Jonathan Larson. O Jonathan Larson, ele morreu na manhã de estreia de Ranch. Ele nunca viu o musical dele ao vivo. Em 2005, ele ganhou um filme e trouxe o elenco original do teatro. Ai, esse filme é perfeito. Ranch conta a história de boêmios vivendo em 1989 durante a epidemia da AIDS. A principal história de Ranch é que tem o Mark e o Roger. O Mark e o Roger, eles moram nesse prédio e eles não pagavam aluguel, Ranch, por causa que eles moravam também com o Benny e com o Collins. E o Benny, ele era dono do prédio. Por eles serem amigos, ele deixava eles morarem de graça lá. Só que aí o Ben, ele vai lá e se apaixona por uma mulher que o pai dela é todo corporativo, América corporativa. E o Ben acaba, tipo, deixando eles, abandonando eles e aí começa a ser um chato e querer cobrar o aluguel deles, sendo que eles não têm condição porque eles são tudo artista. Ninguém entende nós artistas. Eles são artistas boêmios e quebrado, sabe? A gente conversa muito sobre a questão de viva sua vida ao máximo. O Ranch tem uma música icônica que chama Life Support, que as pessoas cantam numa cena que eles estão num grupo de apoio pra pessoas que têm AIDS. É uma música daquelas que se repetem várias vezes durante o musical. Mas tem a frase icônica que é No Day But Today. E numa tradução meio livre, assim, nem um dia a não ser o presente, sabe? Não tem nem um dia como o agora. Você não sabe o que vai acontecer na sua manhã, no dia seguinte, no anterior. E assim, eu acho que é uma sacada incrível que o Jonathan Larson fez, porque é uma mensagem muito bonita. No musical, eles estão no contexto de que a maioria dos personagens tem AIDS e eles acham que eles vão morrer em um futuro próximo. Porém, isso não exclui todos os seres humanos da Terra, porque ninguém sabe quando você vai morrer e quando você vai bater as botas, sabe? Por causa que a vida é imprevisível. A única certeza do futuro que você tem na vida é que você vai morrer, mas você não sabe como, você não sabe quando. Sabe, eu posso estar andando na rua e ser atropelado e morrer. Hoje.
depois de gravar esse vídeo. Esse vídeo pode nem estar indo no ar. Ficou muito mórbido esse vídeo. São duas histórias muito boas e eu super recomendo as duas. Tipo, Uma História de Amor foi uma leitura recente e que, cara, eu me apaixonei tanto nessa história. Ranch é uma música favorita. Se alguém pergunta qual que é o meu musical favorito, é Ranch. A não ser que eu responda High School Musical. Eu vou encerrando por aqui porque eu acho que esse vídeo já tá gigante demais. Espalhem essas histórias, espalhem esse vídeo para as pessoas conhecerem todas as informações da AIDS e do HIV e dessas histórias. Eu acho que o mundo merece saber dessas duas histórias, que é Ranch e tipo Uma História de Amor. Espalhem ela! Não espalhem coronavírus, espalhem essas histórias. É preciso conversar sobre isso. Esconder as coisas, ignorar as coisas, não traz benefício nenhum, sabe? É hora de act up. Eu vou estar deixando os links de todas as informações que eu falei no vídeo no box de descrição. Tem um canal que eu amo muito que chama Super Detect, que ele é um cara que ele é soropositivo, mas ele conversa muito sobre AIDS e HIV e ele fala muito sobre tabus, ele sempre traz muita informação para as pessoas e é muito importante, então eu vou deixar o canal dele aí na descrição. Se vocês gostaram, tiverem interesse no livro, tipo Uma História de Amor, o link pra comprar ele tá na descrição, por favor, comprem com o meu link, porque vocês me ajudam. E também, se vocês quiserem o DVD de Ranch, não sei se alguém usa DVD hoje em dia, se vocês quiserem DVD, tem também o link aí na descrição pra comprar na Amazon, mas eu acho que o Ranch tem pra alugar no YouTube, galera. Eu vejo vocês na próxima, e é isso! Tchau!